nosso convidado nesta edição, David Pontes, é diretor do Jornal Público. Bom dia, David. Bem-vindo. E vamos a este comunicado conjunto de todos os jornais. Pergunto se é um apelo concreto à VASP ou mais ao Governo e às autarquias. Eu acho que é mais ao Governo, mas é também à sociedade civil. Ou seja, o nosso empenho aqui é alertar para uma situação que eu acho que tem vindo a ser contada. Nós sabemos que a imprensa tem um perfil de fragilidade, se quisermos, económico nos últimos anos que se tem vindo a acentuar. A ideia deste comunicado é, obviamente, aproveitar, pelo menos pela minha perspectiva, cada um terá a sua, obviamente, aproveitar aqui um momento que poderá ser complicado, embora haja sempre aqui um lado de pressão também económico perante o próprio Executivo, aproveitar isso para chamar atenção para as pessoas, quer para o nosso papel essencial, quer para a fragilidade que muitas redações têm hoje em dia, muita dificuldade que têm para cumprir esse papel com as limitações económicas que temos. E esse alerta está de resto espelhado no vosso texto, no sentido das consequências que viriam a registar-se, no caso de a VASP cumprir a ameaça, já a partir do próximo ano, não seriam apenas para as populações em causa, mas também para as próprias redações. Sim, isso completamente, porque eu acho que talvez as pessoas não tenham noção, pensarão, é o interior do país, se calhar já se vendem muito poucos jornais, o que também é, infelizmente, verdade, mas esses poucos jornais representam para a maior parte das empresas que têm uma edição impressa, representam uma fatia ainda importante do seu orçamento. E por isso, quebrar 10% ou 15% ou 20% em alguns casos da nossa distribuição será dramático, porque aprofunda, o acelera, se quisermos, esta coisa que eu pessoalmente acho que é inevitável. O papel aos poucos vai desaparecer das bancas e dá lugar a outras formas de nós estarmos ligados, como os telemóveis. Para já ainda existe e é expressivo. Mas para já ainda existe. Para o público, no caso concreto do público, é expressivo nestes 8 distritos que estão aqui em causa? Não são os mais importantes, a nossa concentração de leitores está no litoral, mas ainda tem alguma expressão. Mas há um outro lado muito mais importante para mim, que tem a ver com a questão igualmente importante, que tem a ver com a questão da coesão territorial. Ou seja, nós estamos, se isso acontecesse, a retirar uma ligação para populações que já de si estão abandonadas em termos de informação, de outros serviços, mas também em termos de informação, e mais, estamos a atingir diretamente os mais velhos, que são aqueles que têm mais o hábito ainda do papel. Ou seja, há aqui um duplo problema social que eu julgo que se agrava se esta ameaça vier a ser concretizada, que eu espero que não seja. De certa forma, uma desigualdade que até poderia eventualmente ser ou configurar aqui uma violação da Constituição, desse ponto de vista. De alguma forma não estamos a cumpri-la. Não estou a entrevistar um jurista, mas... Não, mas de alguma forma não estamos a cumpri-la, não estamos a fazer. E aqui o Executivo tem grandes responsabilidades. Foi feita uma série de promessas do anterior Executivo, mas os protagonistas são razoavelmente os mesmos. Foi feita uma série de promessas e julgo que o setor está a olhar para isso. E nós achamos na altura que até havia alguma ambição e algum reconhecimento do nosso papel por parte do Governo. Eu acho que os governos portugueses têm estado dramaticamente ausentes do tipo de apoios, que podem ser muitos, desde a frente fiscal até a questões, obviamente, da distribuição, da impressão, têm estado muito ausentes do apoio que era suposto poderem dar àquilo que é um pilar da democracia. Ora, se nós somos Embora tenha sido aprovado um plano com cerca de 30 medidas que ainda não estão em vigor. Exatamente, ou seja, onde é que está esse plano, o que é feito dele? Eu olho para esta nossa missiva também como uma forma de pedir ao Governo que se clarifique. Nós precisamos de saber, nós somos, obviamente, órgãos de comunicação social, com uma missão social muito, muito clara em relação àquilo que é a informação, que é o combate à desinformação, que é poder dar as ferramentas aos cidadãos para poderem tomar as decisões mais acertadas, mas somos também empresas e, como empresas, nós precisamos de alguma previsibilidade e por isso era muito interessante que o Executivo nos dissesse se vai ou não levar por diante algumas daquelas medidas, e devo recordar que entre as medidas prometidas e que nunca saíram do papel estava a ideia de uma assinatura bonificada para todos os cidadãos, ou seja, as pessoas só pagariam metade do valor dessa assinatura. Isso seria, obviamente, importante em termos daquilo que me parece ser o modelo para onde estamos todos a evoluir, que é deixamos de confiar em termos de rendimento nas edições em papel e passamos a olhar para os assinantes, para as pessoas que nos compram para ler online artigos que estão em exclusividade, que são essas os nossos leitores pagantes de hoje. O público aí vai bastante à frente da maioria, começou muito cedo a fazer isso.
Esse reforço poderia ser importante. Eu acho que nenhuma das medidas que estavam nesse programa vai resolver os problemas que nós temos. Mas podem ajudar. Mas atenuam e pelo menos dão-nos mais tempo para nos Pergunto só para adaptarmos. encerrarmos se houve algum tipo de conversas com o Governo. Houve aqui uma entrevista aqui mesmo no NAU. O Ministro Castro Almeida acabou por dar garantias de que não iria concretizar-se esta ameaça da VASP de parar a distribuição nestes 8 distritos. Há algum tipo de garantia nesse aspecto? Não, nós iremos para vocês? nós iremos pedir esse diálogo formal, se quisermos. As conversas que temos tido são, na maior parte delas, informais. O Governo mostrou vontade de alguma forma, não ficarmos reduzidos a um monopólio, que é o que temos hoje. Sim. Eu acho isso interessante, mas façam-no. A gente precisa de alguma coisa e precisa de sinais. Se não pudermos contar com o Governo, nós cá trataremos de tratar da nossa vida, mas enquanto existe este ensejo de pelo menos haver apoios, era bom que houvesse alguma clarificação. Acho que isso é que era desejável neste momento. David Pontes, obrigada. Obrigado. E continuação de uma boa sexta-feira. Bom fim de semana também.